Oi, gente. Eu assisti o debate entre Guilherme Boulos e Bruno Covas no segundo turno das eleições em São Paulo e queria trazer para vocês aqui a minha análise do que eu vi no debate, tanto do ponto de vista do conteúdo, quanto do ponto de alguns aspectos mais subjetivos, de quem estava mais à vontade, mais confiante, dos ataques ou críticas que chegaram e funcionaram, dos que não funcionaram. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Né? O Bruno Covas, ele logo no início do debate, né, relativamente no início, ele tentou uma linha de ataque ao Boulos, quando o Boulos criticou a condução da pandemia ao Covas, né, a questão da gestão. Ele disse, você está desrespeitando os profissionais de saúde, porque o Boulos disse que a gestão falhou. Obviamente ele não estava criticando os profissionais de saúde. E aí o Boulos fez uma coisa que eu queria que ele tivesse feito quando o Meirelles insinuou que ele não sabia o que era trabalhar. E teria a oportunidade lá naquela época, vocês vão se lembrar, quem acompanhou as minhas análises das eleições presidenciais, o Boulos não revidou naquele momento. Né? Ele não disse, olha, você está me dando os votos dos professores, porque eu sou professor. E você está dizendo o quê? Que professor não trabalha? Quer dizer, o Boulos, ele, naquele momento, ele não estava tão, digamos assim, à vontade com a estratégia de rebater. Dessa vez não foi assim, ele rebateu todas. Inclusive essa ele rebateu brilhantemente, lembrando que os pais dele são da área de saúde, lembrando que ele valoriza sim os profissionais de saúde e que ele estava fazendo uma crítica à gestão. Então ele não deixou o Bruno Covas em praticamente nenhum momento sair impune com esse tipo de crítica que não se sustenta, não é? Depois ele usou algumas coisas, o Boulos, que são interessantes, né? Que ele falou, por exemplo, que você escondeu o Dória e agora talvez você esteja mostrando o Dória. Foi interessante ele usar isso porque realmente a campanha do Bruno Covas não estava dando muito espaço inicialmente ao Dória, talvez pela rejeição, mas agora o Dória resolveu aparecer. Uma outra crítica que o Bruno fez em relação ao Boulos foi que o Boulos seria chefe de movimento e está acostumado a mandar, e que na prefeitura você tem que ouvir, você tem que negociar, que não é bem assim. O Boulos rebateu também brilhantemente, dizendo que ele estava criminalizando os movimentos sociais, que o movimento social não é assim que ele chega lá e manda, que essa não é a realidade, que ele não conhece. Então essa fala do Boulos também foi brilhante. Né? Ele realmente rebateu muito bem essa crítica. Aí tem uma crítica que o Boulos fez ao Covas em relação a uma coisa que é muito cara para mim aqui no canal, vocês sabem disso. O Boulos fez uma crítica do financiamento de campanha e que o financiamento de campanha, através do CPF, através da doação de grandes empresários, leva à corrupção. E que poderia talvez explicar algumas atitudes, mas ele não estava afirmando em relação à pessoa do Bruno Covas. Aí o Bruno Covas entrou numa onda assim de moralidade que foi muito interessante, né? Que não foi o que eu aprendi em casa, que eu sou um cara muito ético, que ética para mim é uma coisa fundamental, não sei o que das quantas. E aí, quando a palavra voltou para o Boulos disse o óbvio, que ele não estava falando do Bruno Covas pessoalmente, não estava dizendo que ele recebeu o dinheiro e deu esse contraparte, porque ele não tem provas disso. Mas ele estava falando de um problema estrutural do Brasil e que o PSDB, como um partido, ele não disse isso, mas fica nas entrelinhas essa segunda parte. Que o PSDB, como um partido que recebe muitas doações de empresários, essas suspeitas são legítimas. E aí o que ele sim disse foi que tem processos e tem investigações desses casos pelo Brasil afora, é um problema estrutural e que envolve o PSDB. E aí ele deixou claro que não aceita esse tipo de investimento de empresários. Né? Então a resposta do Boulos novamente foi excelente. Tem uma questão que eu acho que o Bruno Covas, ele, do ponto de vista para as pessoas, eu acho que ele se saiu bem, que foi a questão do Ministério Público, que ele fez o que eu chamaria de saída linguística. Ele acabou não respondendo do ponto de vista objetivo, então, do ponto de vista do conteúdo, não foi uma boa resposta do Bruno Covas, mas do ponto de vista para o público, eu acho que pode ter sido convincente. Porque quando o Boulos disse que o Ministério Público determinou em relação a uma série de atitudes no que se refere aos hotéis e a permitir que a população de rua ocupasse para não ficar nas ruas, né, durante a pandemia,
E ele disse, olha, o Ministério Público não determina, quem determina é juiz. Por que eu digo que isso é uma saída linguística? Porque é meio óbvio que o Ministério Público, se for uma determinação, uma recomendação, mas assim, o Ministério Público estava pressionando em uma determinada direção. E ele não seguiu essa direção. Então, se eu me lembro bem, foi nesse tema. Eu posso estar errado na memória em relação aos detalhes, mas teve essa coisa com relação ao Ministério Público, né? De determinação ou, enfim. E ele teve, o Bruno, ele saiu por uma via, digamos assim, linguística, não é? Eu também vi o Bruno Covas atacando várias vezes o Boulos com a questão da experiência, sempre insinuando que o Boulos seria inexperiente. E aí o Boulos rebateu muito bem. Ele rebateu de duas formas. Uma forma que ele rebateu foi apontar para a experiência dele no movimento social, a experiência dele de vida. Estar junto à população mais carente. E está lutando por ela. Muito interessante. Mas uma outra forma que ele rebateu isso foi lembrando que a vice dele, Luiz Erundina, já foi prefeita. E várias vezes ele destacou atitudes da Luiz Erundina em vários momentos, né? Eu fiquei, assim, aterrorizado de saber que o São Paulo ainda usa aterro sanitário, né? Eu vou admitir para vocês que eu não conheço tão bem a situação na cidade de São Paulo e eu não sabia disso. Não sou de lá, não acompanho, não é? E se alguém me perguntasse, eu diria, não sei, mas agora eu sei que a situação de São Paulo é terrível, muito atrasada em relação a isso. E aí o Boulos mostrou que está muito bem assessorado, falou dos ecoparques lá de Barcelona e tudo mais. Sobre a reforma tributária, o Bruno Covas falou o óbvio, né? Aquela coisa que fica na superfície, que retirar recursos do município pode criar problemas administrativos. E o Boulos concordou. Mas o Boulos foi muito além. Lembrou que a reforma tributária que precisa ser aprovada tem que incluir justiça tributária, incluir progressividade tributária, e não a regressividade que nós temos hoje, que é uma coisa, é um Robin Hood às avessas, como já disse o Boulos outras vezes, que tira dos pobres para dar para os ricos, né? Com a renúncia fiscal de 270 bilhões de reais dos ricos, é uma renúncia fiscal para grandes corporações, enfim, e não cobra, como ele falou, da dívida ativa da Prefeitura de São Paulo, que é dos ricos e das grandes corporações, né? E aí ele levantou a hipótese de que talvez não tivesse interesse em cobrar isso, né, por causa do financiamento de campanha, que, repare, é uma suspeita que ele coloca como algo que é plausível, embora ele não possa afirmar. E faz todo sentido ele levantar esse tipo de dúvida, tendo em vista toda a aproximação que o PSDB tem com o empresariado paulista. Então, não é nenhum absurdo, né? Ele também atacou o Bruno Covas na questão dos superfaturamentos que estão sendo investigados, né? Ele também ressaltou muitas vezes que a questão da habitação é uma questão de vida para ele. E ele fez uma crítica ao Bruno Covas quando o Bruno Covas começou a falar dos méritos do mercado na questão da habitação. E dizendo que tem que ser uma coisa da ação do poder público. Porque o setor privado vai buscar o lucro. E não existe lucro em muitas dessas ações que são necessárias para proteger a vida das pessoas. E é sempre aquela discussão quando a gente lembra que tem muitas coisas que precisam ser feitas no Brasil para atender a população que não dão lucro. A atenção primária na saúde é uma delas, praticamente não dá lucro, né? E por isso que sempre, quase sempre é uma atividade estatal da atenção primária. Você entregar o correio em lugares distantes, em lugares de difícil acesso, é uma coisa que empresas privadas vão colocar muitas barreiras, muitas dificuldades, preços exorbitantes, não é? E os Correios podem fazer isso justamente porque, nesses casos, estão priorizando a informação. Estão priorizando o acesso, né? E a gente poderia citar aqui muitos outros exemplos desse tipo. Boulos me deixou muito feliz porque ele falou em compra local de comida orgânica nas escolas, para não favorecer. Ele não entrou nesses detalhes, mas isso daí não é feito em geral porque contrariaria os interesses do agronegócio, dos grandes empresários da comida industrializada também. E a produção local contraria esses negócios. E seria uma grande jogada da prefeitura de comprar aí para estimular esse tipo de produção. E ele também falou da cooperativa de catadores. Vocês todos sabem aqui que eu defendo a expansão das cooperativas
e tenho muita vontade de conversar com o Guilherme Boulos e trazer ideias nesse sentido. E depois desse debate, eu tenho poucas dúvidas que ele vai ser um cara sensível a essas ideias, e é uma esperança que eu tenho que ele abrace muitas das ideias que a gente vem defendendo aqui no canal, e eu vi nesse debate uma esperança dele fazer isso, né? Agora, falando em relação a aspectos mais subjetivos, o Boulos me pareceu bem confiante, à vontade, rebatendo todas as acusações e críticas do Bruno Covas muito bem. As críticas do Covas, normalmente meio vazias, ele ficou falando assim de radicalismos, sendo que a maioria das propostas do Boulos, as propostas do Boulos, de fato, não são radicais, né? São propostas radicais, talvez no sentido que vão à raiz dos problemas, mas elas não são extremistas, nada disso, né? Tiveram momentos que eles falaram da gestão Haddad. Eu gostaria de ressaltar aqui que Haddad, apesar de eventuais críticas que eu tenho ao PT, vocês conhecem algumas delas, Haddad é um bom quadro do PT, né? E eu imagino que nesse momento que o Boulos está no segundo turno, seria um momento bom para o Haddad ir fazer campanha para o Boulos. Tem gente que acha que o Haddad iria prejudicar, eu discordo dessa visão. Eu acho que, enfim, eu acho que o Haddad, o Tato, a gente, eles têm que ter essa atitude agora. Tem que não, eles fazem o que eles quiserem. Mas eu defendo que eles tenham essa atitude agora, porque, e o Gilmar Tato já sinalizou que vai apoiar, né? Eu torço para que o PDT faça isso também, porque seria importante nesse momento, né? Eu tô parecendo um gato, né? Tô tendo cabelo aqui na boca. Mas, enfim, o Bruno Covas, ele não faz jus ao avô, né, o Mário Covas, em vários sentidos. Não tem o dinamismo, não tem o carisma, não tem a posição mais à esquerda que o Mário Covas tinha em relação ao Bruno Covas, né, quando você compara os dois. E ele me pareceu meio nervoso em alguns momentos, o Bruno Covas. Meio desconfortável. Agora, tecnicamente, ele não é um candidato ruim da direita, não. Se você olha a direita liberal e você vê o discurso dele, você analisa ali, ele não tem carisma, ele, enfim, não é um cara dinâmico como era o Mário Covas. Ele está comprometido com uma agenda que nós não concordamos, mas do ponto de vista técnico, ele não é um cara sem informação, ele é um cara com informação, ele é um político bem articulado. E agora, o que me surpreendeu positivamente nesse debate é ver quanto o Boulos evoluiu desde a campanha presidencial. Ele evoluiu muito. E olha, eu acho que São Paulo vai ser bem difícil agora no segundo turno. Eu não sei se o Boulos vai ganhar, mas eu suspeito que se a campanha continuar do jeito que está indo, ele ou ele ganha ou ele aperta. Mas eu não acho que... me parece o mais provável que ele vai, pelo menos apertar ele vai. E sinaliza uma estratégia fundamental para o campo progressista, porque ninguém acreditava na candidatura do Boulos antes, né? Ninguém que eu digo, ninguém do mainstream, do establishment. Tinham pessoas aqui no YouTube que acreditavam na candidatura do Boulos, né? Mas, do YouTube progressista. Mas, inclusive, o Carlito Neto entrevistou o Boulos e contribuiu ali com o Boulos. Eu sempre defendi a candidatura do Boulos como uma candidatura realmente que tinha muito a acrescentar. E falei, inclusive, quando eu entrevistei o vice-candidato a prefeito do PDT, o Antônio Neto, eu insinuei para ele que, olha, campo progressista tem que estar junto no segundo turno. Dizendo mais ou menos que se não fosse ele e o Márcio França, que eles teriam que apoiar o Boulos, né? Que seria o que seria esperado de pessoas com a trajetória como a do Antônio Neto. E é o que eu espero nesse momento. Já do Márcio França, eu não sei se eu tenho a mesma expectativa, não. Vou confidenciar aqui com vocês. Enfim, mas vamos aguardar, né? Parece que saiu uma nota que ele estaria pensando em neutralidade nesse momento. Que neutralidade entre Boulos e Covas, diante dos projetos políticos que nós estamos falando, é uma coisa que não dá para engolir, pelo menos na minha opinião. Mas enfim.
Era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador ou membro do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobino. A gente se vê lá. Tchau, tchau.